Olá, irmão. Olá, irmã. Graça e paz da parte de Cristo Jesus para você. Nós estamos iniciando a nossa terceira aula do curso Conhecendo a Doutrina de Deus e hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da revelação, ou mais especificamente sobre o Deus que se revela dentro daquilo que nós temos seguido e a forma como nós temos abordado aqui no nosso curso, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Lembrando que esse curso é um curso que está sendo oferecido pelo Ministério de Daqui. Eu convido você, se estiver sendo abençoado, compartilhar esse ministério para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá certo? A aula 3, o Deus que se revela. Então, nós finalizamos a aula passada, quando discutíamos sobre a possibilidade de conhecer Deus, falando que o conhecimento que nós temos de Deus, ou a compreensibilidade que temos de Deus, é porque Deus decidiu se revelar para nós. Então, quando pensamos sobre a revelação de Deus, tradicionalmente a doutrina da revelação, ela tem sido dividida de duas maneiras. A primeira revelação é chamada revelação geral e a segunda é chamada de revelação especial ou revelação específica. Ok? Então vamos tentar entender cada uma delas. Começando então pela revelação geral. O que significa isso? Como nós poderíamos definir este tipo de revelação? E aqui eu estou definindo da seguinte maneira, tá? Revelação geral é a comunicação ou revelação que Deus faz de si mesmo. Essa comunicação que Deus faz de si, ela alcança todas as pessoas de todos os lugares e em todas as épocas, tá? Ela também é chamada de geral por conta do seu conteúdo. Ela não especifica o nome de Deus, por exemplo, ou como é que as pessoas podem se relacionar com Deus. Ela apenas traz informações gerais sobre o Senhor, tá? Quais são, então, os locos da revelação geral, ou os locais em que a revelação geral ela pode ser compreendida? Basicamente, ah, ao longo da história da doutrina cristã, nós temos definido ou utilizado esses três pontos para perceber a revelação geral: a criação, a história e o homem. Portanto, vejamos cada um desses locos. Eu queria olhar então com você o texto bíblico. Primeiro, vamos olhar ah, o Salmo de número 19, versículo primeiro, e pensar então sobre o que é que esse texto fala sobre a revelação de Deus. Ele diz o seguinte: ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A ideia, então, que este salmo está trazendo para nós é que a criação, ou seja, a natureza, o céu, o dia, eles proclamam a glória de Deus, né? O firmamento, ele anuncia que as obras, né, anuncia as obras da mão de Deus, ou seja, que Deus entrou em ação para criar. A ideia é que a beleza da criação, a ideia é que a complexidade, que a grandeza da criação, ela aponte para algo fora de si, tá certo? Esse encantamento, esse senso de deslumbramento que as pessoas têm ao olhar para o nascer do sol, para o pôr do sol, para a grandeza que é o mundo, é uma testemunha da existência de Deus ou dessa revelação de Deus. Deus está comunicando o seu ser para todas as pessoas, em todas as épocas
e em todos os lugares. Um ponto interessante é que o versículo 3 diz que não há linguagem, nem há palavras, e deles, ou seja, da criação, não se ouve som algum. Que a ideia não é de que não há barulho, tá? Mas a ideia é de que não há nenhuma pregação no sentido de falar nesse sentido, tá? Isso é claro, mas só para trabalhar esse termo, deixar bem claro com vocês. O outro texto que a gente usa também para falar sobre revelação geral é o texto de Romanos, capítulo 1. Aqui eu quero ler com vocês a partir do verso 18. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de tais coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui o texto dentro do contexto, dentro da argumentação de Paulo, está mostrando a culpabilidade do homem, mas o homem é culpado porque Deus revelou o seu ser, a sua divindade, os atributos invisíveis, né, desde o princípio do mundo e são percebidos de forma clara por meio de todas as coisas que foram criadas. Por isso, então, que nós afirmamos que a criação é um local em que o indivíduo pode perceber a revelação geral do Senhor, tá certo? O outro ponto que nós temos aqui, outro loco da revelação é a história. E aí eu queria ir com vocês para o livro de Atos, os Atos, livro que narra os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, no capítulo de número 17, versículo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 23 e a gente pega um pouquinho do contexto. Diz assim: Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Mais uma vez aqui falando da criação. Tá certo? Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, a ideia que o texto coloca aqui para a gente é que Deus é o governador da história e que as pessoas, ao verem que a história não está entregue ao seu próprio curso, então elas percebem a existência do Senhor Deus. Outro texto que a gente tem aqui ainda é o livro do profeta Daniel, tá? No capítulo de número 2, verso 21, e diz o seguinte, Daniel capítulo 2, verso 21. É ele, vamos ler do verso 20, aliás. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove rei e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente. Ou seja, a, a história não está entregue ao seu próprio curso, mas é Deus quem a guia. E voltando a Romanos, capítulo 2, verso 11, vamos ver então o homem como um local em que a revelação geral de Deus é percebida. Romanos, capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvires da lei não são os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Hão de ser justificados. Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se e defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. O ponto do apóstolo Paulo aqui é estabelecer a relação entre judeus e gentios. Para ele, então, os judeus são julgados pela lei de Deus, que foi recebida por meio de Moisés, mas os gentios, aqueles que não receberam a lei de Moisés, são julgados com a lei que Deus imprimiu no próprio coração do homem. Então, nesse sentido, é uma forma de Deus revelar o seu ser, tá certo? São textos bíblicos aí, a indesculpabilidade do crente, a declaração da criação. O Salmo 104, não li, mas você pode ler depois, é um salmo que destaca o efeito da criação naquele que observa. Quando falamos de revelação geral, nós temos aquilo que é chamado de teologia natural, tá certo? Que visa o debate sobre a teologia natural está relacionado à natureza, o alcance e a eficácia da revelação geral. Portanto, existem vários pontos distintos, tá bom? Quando nós pensamos sobre revelação geral. Qual é a natureza dela? Qual o alcance dela? E qual a eficácia dessa revelação? Aqui eu estou trazendo a descrição que o Miller de Erickson faz na sua teologia sistemática, certo? Uma dessas posições, né, a posição da teologia natural, e ela, segundo Erickson, sustenta não apenas que existe uma revelação de Deus válida e objetiva em esferas como a história, natureza e homem, mas também que é possível desenvolver uma teologia, ou seja, uma compreensão racional de Deus sem a Bíblia, tá? De modo simples, é assim que o Erickson define a teologia natural. Então, a revelação geral é objetiva, válida e racional. A pessoa que observa a revelação geral é íntegro e aprende com ela. A harmonia entre a mente humana e a criação ao nosso redor. O cerne da TN, né, da teologia natural, é a ideia de que é possível chegar a um conhecimento verdadeiro de Deus com base apenas na razão, sem um compromisso prévio de fé com as crenças do cristianismo e sem depender de alguma autoridade especial, como a igreja ou a Bíblia. Razão aqui é uma referência à capacidade humana de descobrir, de compreender, de interpretar e de avaliar. Eu quis colocar esse ponto para vocês porque é uma discussão interessante e acho que é bom que vocês saibam. Obviamente, eu não concordo com isso, né? E a maioria dos teólogos conservadores também não concordarão. O ponto que nós podemos lidar para rebater os argumentos da teologia natural é voltar para Romanos capítulo 10, certo? O texto é muito claro a respeito de como funciona a salvação. Romanos 10, verso 8 ou 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como está escrito, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O grande ponto aqui é que o apóstolo Paulo diz que para que uma pessoa possa ser salva, invocar o nome do Senhor, ela precisa ouvir, não é? E para que ela ouça, precisa ter alguém que pregue. Uma vez que a revelação geral é uma revelação de Deus que está acessa a todas as pessoas, se as proposições e as afirmações da teologia natural estivessem corretas, se fosse possível chegar a um conhecimento de Deus, certo? Com base na razão e na observação da natureza, nós teríamos um sério problema com Romanos, um sério problema com a história de missões e um sério problema com uma série de outras passagens que colocam a centralidade da pessoa de Cristo
na salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer que não há nenhum outro mediador, não há entre os homens. Deixa eu ler que o texto, esqueci, é um branco. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos capítulo 4, versículo 12 também fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, não há nenhum outro nome que importa pelo qual os homens serão salvos, apenas o nome de Cristo. Então, se não há como chegar no nome de Cristo na natureza, portanto, a natureza e o conhecimento não serve para salvar, não é um conhecimento salvífico nesse sentido, tá? Implicações, certo? Primeiro, quando nós pensamos sobre a revelação geral, quais são as implicações? Primeiro, há uma base comum, tá certo? Um ponto de contato entre o crente e o não crente. Nós vamos ver isso em missionários que vão utilizar esse ponto, essa revelação de Deus em cada cultura, para cada pessoa de cada época, para que eles possam utilizar para tentar fazer pontes para a pregação do evangelho, certo? Nós podemos compreender mais das verdades reveladas na Escritura mediante a análise da revelação geral, certo? Deus não pode ser acusado de injusto ao condenar os que nunca ouviram o Evangelho. Por quê? Porque ele revelou a si mesmo a natureza. O ponto do texto vai dizer. Verso 21 de Romanos capítulo 1. Porquanto esses homens, tendo conhecimento de Deus, que é manifesta a natureza, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou aos homens a sua própria imundícia, pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Mas na frente ele vai dizer, então, que, mais atrás, aliás, no verso 20, tais homens são, por isso, indesculpáveis, tá? E a revelação geral, ela também serve para explicar o fenômeno das religiões mundiais. Certo que as pessoas adoram o sol, porque as pessoas adoram outros deuses, porque elas tem esse senso da divindade impresso nelas, observam a criação, mas não tem a revelação específica, então elas acabam por construir as suas próprias manifestações religiosas, certo? Por isso, então, que a obra missionária é urgente, seria uma implicação também da revelação geral. Caminhando aqui para a revelação especial, a gente tem a seguinte definição, tá? Eu sempre gosto de fazer a transição da seguinte forma: se a revelação geral ela não salva, o que então que salva? E aí nós entramos na revelação especial, definida da seguinte maneira: a revelação especial é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores por meio de Jesus Cristo para a sua glória. Essa definição é de R.C. Sproul. A segunda definição que eu trouxe para vocês, não é minha, e esqueci de colocar a referência aqui também. A revelação especial é a automanifestação de Deus a pessoas em um particular momento e lugares específicos, dando-lhes condição para que tenham um relacionamento redentor com Ele. Eu gosto dessa definição porque ela faz contraste com a revelação geral. Se a revelação geral é uma revelação de Deus para todas as pessoas, essa aqui é para pessoas específicas. Se a revelação geral é uma revelação de Deus para aqueles que estão em todos os lugares, esse aqui é para lugares específicos, para em todas as épocas, esse aqui é para pessoas de épocas específicas, não é? E se o conteúdo é geral, aqui o conteúdo é específico, visa um relacionamento redentor para com o Senhor. E aqui eu quero fazer um breve panorama da teologia bíblica da revelação, como Deus ele foi se revelando à medida que a narrativa bíblica vai se construindo, tá certo? Então, a época bíblica que a gente costuma definir é a era patriarcal, tá? Gênesis capítulo 1 ao 11, ali nós vemos que Deus falou direta e proposicionalmente, ou seja, através de proposições. Ele falou para Adão, certo? Aparentemente, Deus assumiu uma forma humana para poder falar com Adão. O Senhor, então, promete a Adão grande bem-aventurança, se ele permanecer obediente, e ele
impõe a sanção de morte pela desobediência. No tempo seguinte, no período dos patriarcas, Gênesis capítulo 12, verso a 12 até os 50, Deus falou novamente, certo? Ele revelou as suas promessas de aliança e ele revelou também a sua vontade por meio de teofanias, aparições, né? Nós temos aí o anjo do Senhor, né, em Gênesis capítulo 16, versos 7 ao 13, em que você pode ver um termo que parece muito ser a segunda pessoa da Trindade, mas possivelmente a gente vai estudar isso no módulo da Trindade. Ele também, nessa época, falou por meio de visões, tá certo? E aí veja que eu estou colocando Jó como pertencente a essa época patriarcal, e ele falou por dois tipos de sonhos, sonhos nos quais revelações diretas foram comunicadas e sonhos simbólicos que requeriam uma interpretação divina, né? A famosa narrativa lá de José do Egito. Um outro período, então, é o período mosaico, de Êxodo a Deuteronômio. Ali, nesse período, então, Deus continua a se revelar através de teofanias e através de visões, mas o principal meio dessa época, então, foi a revelação através de Moisés. Moisés foi comissionado por Deus para ser o seu porta-voz autorizado e, portanto, uma classe de profeta única na história de Israel. Moisés recebe o livro da aliança, que era considerada como igualdade com o próprio Moisés, e nessa época também havia o Urim e o Tumim, tá certo? Do sumo sacerdote, que era um meio para discernir a vontade de Deus, para entender o caminho pelo qual o Senhor estava liderando os seus servos. Os levitas também, já nessa época, foram comissionados por Deus para preservar e para ensinar a lei para o povo, a fim de que todos pudessem viver de acordo com a revelação que Deus estava fazendo de si. A próxima era é a era da conquista, de Josué até o livro de Ruth. A lei de Moisés, nessa época, então, continua sendo a autoridade em Israel, tá certo? O Senhor continua a falar com servos, né? No caso aqui é Josué, e ele também fala por meio do seu anjo, certo? Para juízes como Gideão. Ele também falou através de um sonho a um soldado midianita. Na era, ou na grande era dos profetas, de Samuel a Malaquias, Deus falou audivelmente com Samuel, certo? Você vai ver no começo, Deus chamando Samuel e coisas nesse sentido. Samuel, ele por sua vez, ele vai organizar uma escola de profetas, né? Eu costumo dizer que essa é a base bíblica para o seminário. Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 10, versos 5 ao 11. E ali, nessa escola, os profetas estudavam a lei que era revelada por Deus, eles mantinham um registro da história de Israel e eles faziam arranjos para preservar os próprios escritos proféticos, uma vez que eles entendiam que o relacionamento deles com Deus dependia da revelação que Deus fazia de si, eles tinham em alta estima essa revelação, tá certo? Os irmãos sabem que com a morte de Salomão, o reino é dividido, e nesse período, então, Deus falou através de profeta como Ais, certo? Aías, tá? Micaías, Semaías, Elias, tá certo? E ele fez profetas de curto prazo aqui, a ideia, tá certo? E ele fez também previsões de longo prazo, apontando a história e aí mostrando mais uma vez que ele guia a história, tá certo? De modo geral, a gente pode resumir a teologia bíblica do Antigo Testamento sobre a revelação, dizendo que o Antigo Testamento ele dá diversas evidências que Deus instruiu vários profetas a preservar por escrito as revelações que ele estava dando. Então, todas essas referências aí são referências bíblicas que mostram o Senhor guardando a sua lei. Eu gosto muito dessa aqui de Jeremias, tá? Quando o Senhor ele manda Jeremias reescrever o que foi queimado pelo rei Ezequias, tá certo? Em forma ipsis literi, tá? Ao longo do período de ruptura do reino, também estava ocorrendo um processo muito evidente de preservação da palavra divina. Cada livro bíblico desse período, assim registrado,
era compreendido como um documento de aliança, tá certo? O documento dado ao povo de Deus na história da redenção. Esse aspecto aqui seria implicações mais para a área de bibliologia, mas eu quis trazer para que vocês percebam a importância do maior meio de revelação que Deus fez de si e do seu caráter, e da sua natureza e da forma como nós nos relacionamos com ele, que é a palavra de Deus, tá certo? Quando a gente chega, então, para olhar as evidências da revelação do Novo Testamento, a gente vai perceber que na era do Novo Testamento, Deus reinaugura o processo de revelação que havia cessado lá em Malaquias. E as primeiras mensagens, elas aparecem para Gabriel, né? Aparecem de Gabriel, aliás, o anjo, para Zacarias e Maria, tá certo? E também aparece em sonhos para José e para os magos. Mais tarde, Deus fala através de João Batista, tá certo? E é interessante, eu achei interessante colocar aí que a fórmula introdutória é muito semelhante ao Antigo Testamento, né? A palavra de Deus veio a João, assim como a palavra de Deus veio a Jonas, como veio a Amós, como veio a Jeremias, a Ezequias, a Isaías. Parece, então, que o autor está colocando o João Batista como último profeta da Antiga Aliança, mas isso é um assunto para um outro momento. É só uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar. Depois de João, o Senhor revelou a sua glória, revelou a sua graça, revelou a sua verdade de maneira mais pessoal e direta em seu Filho encarnado, que é a própria palavra de Deus. E nós temos essas passagens fabulosíssimas, né? Hebreus, havendo Deus falado aos pais de muitas maneiras nos últimos dias, nos falou pelo seu Filho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Então, a revelação de Cristo, ela manifesta o nome, ela manifesta a natureza de Deus e ela é o ápice da manifestação da obra redentora de Deus. Cristo, então, através do seu ensino, através das suas palavras, ele revela também as palavras de Deus. Vocês vão ter acesso a esse material e o meu desejo é que vocês observem as referências e releiam para poder sedimentar esse conteúdo. E, finalmente, então, na era apostólica, Deus proveu explicação desta revelação do Filho, tá? Por meio da revelação da sua palavra através dos apóstolos e profetas de Cristo. Então, nós resumimos o ensino do Novo Testamento desta forma. No Evangelho, Cristo, o Verbo encarnado, a quem João anunciou como Messias do Antigo Testamento, afirma ter autoridade suprema, última e absoluta, e autoridade do próprio Senhor. No Evangelho, Cristo chama e envia os apóstolos para falar e agir com a sua própria autoridade, né? Ele provê o testemunho autoritário e contínuo, tá certo? A revelação dos apóstolos, o que os escritos dos apóstolos é autoritário e contínuo, para que as pessoas possam entender a explicação sobre aquilo que Cristo veio trazer para nós, tá? O testemunho apostólico, que era em primeira instância, em sua maior parte oral, culminou progressivamente na tradição apostólica escrita, que por sua vez se tornou autoritativa e normativa na igreja para a fé e para a prática dos cristãos. Então, considerações finais, ou melhor, consideração final. A Bíblia é a única revelação para conhecermos a doutrina de Deus. É revelação confiável, né? Nesse sentido de documento. É claro que nós também temos a natureza, o homem, mas é só para tentar dizer que às vezes algumas pessoas tentam relacionar com Deus, né? A partir daquilo que elas acham, a partir daquilo que elas pensam que é certo, a partir das compreensões culturais, das noções culturais, mas nós temos que voltar para a Escritura e ver que a possibilidade que temos de conhecer a Deus precisa dar conta daquilo que ele revelou. Nós não podemos conhecer a Deus de forma arbitrária, mas nós temos as pautas, nós temos o livro para estudarmos, e é isso que nós vamos fazer a partir do próximo módulo, quando estudaremos os atributos de Deus, posteriormente a doutrina da Trindade e depois o quarto e último módulo, as obras de Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Nosso primeiro módulo, essa aula encerra o primeiro módulo, então nós já passamos
adiante. Um forte abraço e tchau, tchau. Espero você em breve no nosso próximo módulo. Tchau, tchau.